caçando. Vale a pena, né? Muito bom com a situação. Olá, no programa Em Discussão de hoje, recebo o Edson Santiago, fisioterapeuta, Lucas Salha, preparador físico, e Murilo Borelli, Ironman, administrador de empresas. O tema de hoje é até quando o esporte faz bem à saúde? Como saber o momento em que a prática vira vício? E pior, quais impactos negativos esportes de alto rendimento podem causar no corpo humano? Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Obrigado a você. Eu gostaria, primeiramente, para falar sobre esse tema, eu gostaria de ouvir o fisioterapeuta Edson Santiago. Muito obrigada. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente, né? Especificamente no programa de hoje, a gente trata um pouco sobre esportes de alto rendimento, né? Como o caso de provas de triatlon extremas, provas aí acima de 2, 3, 4, 5 horas para mais. Quais impactos negativos essas provas podem causar no corpo humano? Primeiramente, queria agradecer pelo convite. E a gente sempre, quando fala em esporte, a gente sempre atrela ele sempre ao bem-estar. Mas quando a gente já parte para um esporte que requer uma demanda muito grande de atividade ou até mesmo competitiva, esse esporte ele já não basta ser somente na área da saúde, ele começa já a ter alguns impactos já em relação à lesão. Então, esse atleta ele pode ter desde uma lesão musculotendínea, como uma lesão por estresse, que pode estar relacionada a osso também, ou então até mesmo uma queda, ele pode ter uma fratura, entre outras coisas. Pensando já no Ironman, já no triatleta, esse atleta ele já tem uma demanda muito alta de atividade, tanto pré-competição como na própria competição. Então isso daí eleva muito mais a atividade física dele e isso daí acarreta várias atividades como uma lesão que ele pode ter muscular, uma lesão tendínea, ligamentar. Tudo isso daí é conforme a atividade que ele tem, a demanda, que é muito grande. Lucas, você como preparador físico e também como já um atleta e também já competidor de provas de Ironman, queria que você falasse um pouquinho para a gente como que funciona, né, esse tipo de preparamento físico, porque eu acredito, né, Edson, que o papel do preparador nesse momento é fundamental, né, justamente para saber até onde ir, né? Até com que limites trabalhar em determinadas pessoas, determinados atletas, por mais que exista essa preparação, né? Sim, o preparador físico ele é o principal. Ele que vai levar esse atleta desde o início até o pós-competição. Então é ele que vai preparar todo esse processo. Por isso que já se chama preparador físico, que ele vai chegar esse atleta, levar ele ao limite que aquele atleta ele quer, deseja, até mesmo além do limite que ele pode até mesmo suportar, que ele acha, né? Pode suportar. Bom, obrigado pelo convite também. Na verdade é tudo um processo, né? O problema é até dessas provas de longa distância hoje em dia que a gente tem, eu acho que nem vejo tanto a prova assim, em si como o problema, mas é o imediatismo hoje em dia, que a pessoa começa, né, não só o triatlon, como provas de montanha, provas de corrida de rua mesmo, outras provas extreme aí que aparecem no calendário, e as pessoas elas querem começarem a praticar o esporte, não tem adaptação e já coloca num prazo de em 1 ano ou então pouco tempo já subir já para uma prova muito mais complexa, que é até, a gente está até comentando, brincando, que a prova em si, treinar para a prova não é tão complicado, basta ter tempo para treinar, né? O complicado mesmo é você conseguir ajustar a sua rotina, sua carga horária para encaixar esses treinos da forma adequada, né? Não simplesmente só, não, hoje eu treino, hoje eu não treino, não. Para uma prova longa não pode perder treino, precisa estar em dia com toda essa preparação física, né? Agora, Murilo, conta pra gente um pouquinho sobre como você começou, né? Você não começou fazendo provas de Ironman, né? Você começou, acredito que com corridas menores, que te levaram para isso. Conta um pouco pra gente. Bom, também queria agradecer o convite, Mariana. E a minha história começou no triatlon, acho que lá em 2012, 2013, eu comecei no esporte, começando pela corrida, né? Foi um esporte que eu comecei a praticar, comecei a gostar. Comecei fazendo provinhas de 5 km, 10 km e fui aumentando a distância gradativamente. Até em 2014 eu consegui fazer minha primeira maratona, né?
E aí em 2015 eu comecei a almejar a entrada para o triatlon, né? Comecei a entrar na academia mais focado para natação, comprei uma bicicleta, fui atrás de uma assessoria esportiva, enfim. E aí eu comecei a praticar o triatlon aí, mas sem muito almejando alguma prova. Claro que eu tinha sonho, né, o sonho de um dia fazer um Ironman, mas era um sonho muito distante. Então eu comecei praticando esporte e treinando mais por hobby mesmo e por gosto, até que finalmente esse ano, aí, em 2019, depois de algumas provas de distâncias menores aí, eu consegui chegar no tão almejado sonho aí de completar um Ironman. Agora, Lucas, é importante a gente colocar para quem está em casa também o que é o Ironman, né, para que as pessoas consigam entender e que além do Ironman ainda existem outras provas ainda que exigem ainda mais do corpo humano, né? Queria que você mensurasse um pouco para quem nos assiste de casa essas distâncias, né? O Ironman são 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e uma maratona, né? 42.200 quilômetros de corrida no final. Mas a gente ainda tem provas mais complexas, né? Agora mesmo teve provas de trail que chegam a durar horas, dias, né? 3 dias de duração. A gente tem a Conrads, que é uma prova de 89 quilômetros que tem na África. Então, existem diversas provas de 24 horas. No triatlon mesmo, tem provas de longa duração, o Ultraman mesmo, que são 3 dias de provas. Então, tem várias provas que são muito mais. Agora, acho que é a menorzinha até, se for brincar aí. Edson, queria que você falasse um pouquinho pra gente como será, né, como fisioterapeuta, imagino que você acabe voltado para essa área de esporte, né? O que leva, né, a uma pessoa chegar a distâncias tão extremas e quais os malefícios que isso causa para o corpo das pessoas? Tem os benefícios, claro, certamente, né? Gostaria que você pontuasse também, mas principalmente essa parte do o que pode, no meio do caminho, acontecer de errado, né? E quais são os indícios que essa pessoa tem que ficar atenta para falar, não, talvez eu tenha que parar antes mesmo de conseguir atingir o meu objetivo. O Lucas ele pontuou muito bem, né? No triatlo você tem 3 modalidades, que é natação, corrida e ciclismo. E cada uma tem as suas peculiaridades. Por exemplo, umas você vai ganhar bastante condicionamento, outras você vai ganhar mais força muscular, membros superiores, entre outros. Isso daí os benefícios já estão muito bem documentados e bastante gente já sabe. Só que quando você aumenta uma demanda muito grande de atividade física, isso daí você vai gerando lesões, tanto no seu ombro, no seu quadril, no seu tornozelo, tudo isso daí você vai ter. Até mesmo dor lombar é muito comum entre atletas, por conta que ele fica muito tempo na bicicleta. E se você ver a bicicleta do triatlo, é um pouco diferente, né? Ela é do normal, que eles chamam de ATT, que você fica muito mais inclinado do que aquelas outras speeds. E aquilo dali gera um certo desconforto que, se o atleta ele não procurar uma ajuda antes, aquilo dali pode se tornar crônica e ficando mais difícil ainda para se tratar. Hoje na prática clínica que a gente vê muito, eu tenho muito mais contato com o pessoal de ciclismo, que vira depois um triatleta. Então, geralmente é o que? A pessoa começa numa modalidade, geralmente são os corredores que vão para o triatlon. Então, ele começa a correr, ele faz meia maratona, 21, depois ele faz 42, daqui a pouco ele já quer ter uma outra atividade, o que vale um pouquinho mais, ele começa a nadar, daqui a pouco quando ele vai se ver, ele já está fazendo o triatlon. Então, assim, geralmente o triatlon, que nem o nosso amigo triatleta que ele falou, ele começa de um ponto e depois ele vai chegar. E a pessoa mesmo ela vai tendo esse feeling, né, de quando que é o limite dela. Porque o atleta ele tem uma peculiaridade que dor para ele acha que sempre vai ser normal. E isso daí nem sempre é verdade. Dor às vezes quer dizer que ele já é um preditivo de lesão. E a gente também temos que pensar no overtraining, que é o quê? É quando você está passando a mais do que a sua capacidade de absorver. Porque quando a gente pensa em lesão, a gente pensa em envelope, que a gente fala, que é um limiar onde o seu corpo aguenta e até onde você começa a ter lesão. Quando você começa a passar desse envelope, você começa a ter um tipo de lesão. Por isso, com o acompanhamento multidisciplinar desse atleta, ele é recomendável. Desde o momento em que a pessoa ele quer fazer atividade e até mesmo o momento durante a preparação e depois após a competição também é importante. Agora, Murilo, o que o Edson colocou, você acha que corresponde à verdade? Assim,
não questionando, mas assim, de fato existe essa questão de você, de repente, estar correndo, assim, você realmente vai até onde o seu corpo permite que você vá, ou você, de repente, às vezes a cabeça acaba te levando a lugares onde não necessariamente o seu corpo te deixaria ir? Então, acho que isso ocorre de fato, né, principalmente em provas aí que a gente pratica. Eu posso falar que eu já senti dores durante prova e a gente na hora acha que aquilo é normal, né? Não, é normal pela distância, mas vamos lá, vamos seguir em frente, sempre com otimismo para tentar completar a prova, meio que não ligando, né, aos problemas, aos danos que podem vir a acarretar no corpo, aí tendo algumas outras consequências, né? Então isso realmente procede. Lucas, como preparador, né, quando a pessoa chega com um objetivo, né, com uma meta, seja ela qual for, né, ou para uma maratona, ou para uma meia maratona, ou para um Ironman, um meio Ironman, ou para um Ironman full, ou para qualquer outra prova ainda maior, qual é a principal dificuldade do preparador de fazer aquela pessoa entender, né, se realmente ela poderia ou estaria preparada ou teria condições, seja por a própria disponibilidade da vida desses atletas interfere muito, né? A dificuldade basicamente é entender que isso é um processo a longo prazo, né? Não vai ser conquistado rapidamente. Então vai precisar treinar, vai precisar começar com um pouquinho e aos pouquinhos, e ao momento, né, progressivamente vai aumentando a carga de treino, como ele próprio comentou, né, tem o efeito envelope. Você vai conseguindo subir esse limiar aos poucos, só que ele não sobe de um dia para o outro, né? Você precisa de um certo tempo. Então você vai adaptando seu corpo, né, processo da adaptação mesmo, é um princípio do treinamento até, e aos pouquinhos você vai conseguindo chegar nesse nível, né? Se você for pegar os atletas que foram para essas distâncias mais largas aí, eles já estão na modalidade esportiva, já praticam esporte há 10 anos, 15 anos. Às vezes não precisa ser necessariamente aquele esporte em si, né? Não precisa um corredor que está fazendo uma maratona, ele praticou corrida durante 10, 15 anos antes de fazer uma maratona. Não, mas ele teve uma vida ativa durante vários anos, frequentou academias, fez aulas, então o corpo dele ele recebe uma carga muito melhor que uma pessoa não treinada, sem falar em outras questões também, como muitas pessoas não se alimentam bem, excesso de peso, tem que ver se tem algum fator estressante no trabalho também, que isso também conta, tudo isso faz parte, como ele comentou, precisa ter uma equipe multidisciplinar por trás, não só o preparador físico, o fisioterapeuta, mas um nutricionista, um psicólogo, um médico, tudo isso precisa, principalmente para essas provas, é muito importante. Agora, Edson, tem alguns dados que dizem que atividades físicas, né, o ponto que seria bom, né, para qualquer pessoa, para ter uma vida saudável, para de fato levar a atividade física aí não como alcançar metas, né, mas sim para você ter de fato uma vida saudável, né, ter essa qualidade de vida. Na verdade, o que seria necessário seriam 11 minutos de atividade por dia ou 150 minutos ao longo da semana. Isso procede? Procede. Isso daí é de um estudo que vem da Academia Americana. E aí eles falam que para você ter uma saúde, você tem que ter 150 minutos de atividade durante a semana. Mas esses 150 minutos ele tem que ser dividido entre atividade aeróbica e de musculação. Porque se você só tiver atividade aeróbica, o seu músculo não está preparado para a demanda de atividade que você vai ter e pode ter uma lesão nesse ponto. E se você só tiver a parte de musculação, você não tem a resistência, que é de bombeamento sanguíneo, todo aquele outro processo pulmonar também, que vai complementar toda essa parte de saúde. Então, a pessoa, quando ela pensa em fazer atividade, ela tem que pensar nisso daí. São 3 vezes por semana de atividade aeróbica, sendo intervalado por 2 de musculação. Lucas, um atleta que treina para uma prova de longa distância, em média, vou facilitar a conta. Não vou nem perguntar quantos minutos. Quantas horas ele tem que treinar por semana? Para ser um atleta amador, sem nível competitivo, por volta, hoje em dia, se treinam 15 horas. Então, se for pegar ciclistas, triatletas, eles estão aí margando de 12 e 15 horas de treinos semanais. Já aqueles amadores bons, né, que já almejam uma vaga para mundial, e aí já varia entre 20 a 30 horas de treino por semana. Então,
é bastante tempo que você precisa conseguir encaixar. Basicamente, como eu falei, é você conseguir se organizar. Se você se organizar, você chega. Só que muitas pessoas trabalham 20, 30 horas de carga semanal de trabalho. Uma pessoa ela vai ter essa carga de trabalho e também a de treinamento. Então, é uma coisa importante que tem que saber lidar. Agora, Edson, a gente está falando de estudos que dizem 150 minutos ao longo da semana, esparçado, versus 15 horas semanais. Então, assim, como a pessoa... Como saber o limite? Como saber, né, onde você se encaixa? Eu acho que isso daí vai ser o feeling de cada pessoa, né? Quando você começa a fazer uma atividade física, aquilo que a gente estávamos comentando, a pessoa jamais ela vai começar a correr já partindo já para uma meia maratona, uma maratona. Ela sempre começa caminhando, ou então ela começa trotando, daqui a pouco ela está fazendo 1 quilômetro, 2, 5, 8, 10, e aí ela chega. Isso daí começa dentro da academia, quando a pessoa já começa a fazer também, ela já sabe onde ela está e onde ela quer chegar. Tem pessoas que só querem ter atividade física por bem-estar próprio, saúde. Então, 150 minutos é o que a academia ela fala assim, ó, isso daqui é o mínimo que você tem que ter para você ter saúde. A partir disso daqui, você já está pensando já em um pouco de um nível competitivo, um pouco a mais do que você precisa ter para o seu corpo ter saúde. Então, isso daí é da pessoa mesmo. Ela vai chegando no limite e ela vai querendo sempre mais. Agora, Murilo, como que funciona, né? Você conseguir, por exemplo, você tem uma outra atividade principal, que é administrador de empresas, e você também já chegou a ter esse tipo de treino de 15 horas semanais. Como que funciona conciliar isso? Ou funciona conciliar? É possível? É possível. Acho que tem que ter um planejamento, né? E tem que ser muito bem conversado com as pessoas que estão ao seu redor, né? Então, no caso, quando eu decidi fazer essa prova, 7, 8 meses antes da prova, eu conversei no meu trabalho, conversei em casa, né? Conversei que realmente eu gostaria de fazer essa prova e que eu deveria gastar algum tempo a mais, né? 15 horas, de 12 a 15 horas aí semanais fazendo isso, né? Então, quando você tem um planejamento e consegue alinhar com as pessoas, acho que fica mais fácil de você conseguir seus objetivos. Mas no meu caso, eu consegui fazer, consegui cumprir minha carga horária de trabalho e cumprir as horas de treino, né? E quantas horas sobram, assim, ou sobraram para a vida normal? Aí sobram 8 horas para dormir, praticamente, né? Muito pouco. Realmente, quando começa a chegar mais próximo da prova, nos últimos 2 meses faltantes para a prova, que o volume realmente aumenta, aí o atleta começa a entrar naquela fase de realmente só treino, trabalho e descanso. É praticamente isso, não sobra mais tempo para nada. E em algum momento você se questionou sobre essa questão de até que momento aquilo estava fazendo bem para o seu corpo e até que momento era a sua cabeça ou de repente uma compulsão que no meio desse processo pode ser criada psicologicamente dentro da cabeça desse atleta para chegar naquele momento, naquele objetivo? Eu acho que o esporte em si, ele faz bem para o corpo, né? Com certeza, mas quando a gente eleva um pouco para cargas extremas, como por exemplo uma prova maior de longa distância, eu acredito que não seja realmente tão benéfico assim para o corpo. Mas como foi uma coisa pontual, uma realização de um sonho, de um objetivo maior, então eu me predispus a fazer isso e não pensei tanto em danos que podem ser causados, né? Pensei mais nos benefícios que eu teria. Edson, essa questão de não pensar, como o Murilo disse, nos danos que podem ser causados, ou realmente você se questionar, você deve, como fisioterapeuta, trabalhando justamente nessa área esportiva, você deve, em muitos momentos, se deparar com essa questão dentro dos atletas mesmo, né? No sentido do atleta não saber mais o porquê ele está evoluindo para chegar em tais distâncias, né? Ou até que momento, de fato, isso é uma compulsão, né, que o cérebro, de repente, cria, porque existem estudos também, médicos, etc., que dizem que pessoas que competem provas tão longas, na verdade, psicologicamente e psiquiatricamente falando, é uma fuga de alguma coisa, né? Quando você faz uma atividade, você tem alguma liberação de alguns hormônios, né? E desses aí são do prazer. Então, a pessoa, quando ela começa a correr por um tempo, ela vai começando a aumentar aquilo dali porque ela quer ter mais essa sensação.
Outros fatores também, que nem você frisou, o fator psicológico, na minha opinião, ele é o que mais lesiona mais esses pacientes. Porque o que acontece? Ele quer tanto buscar aquele objetivo que ele já se esquece um pouco mais da saúde dele, ele deixa a família dele um pouco mais de lado, ele tem outros fatores que podem estar influenciando. Já tem estudos que falam que quando esse paciente está chegando antes da maratona, 1 semana, 2 semanas antes, ele já começa a ter alguns distúrbios intestinais, outros problemas de ansiedade. Por isso que uma equipe multidisciplinar, isso daí é muito importante. Senão, o principal é ter um psicólogo, que nem o Lucas falou, um médico, um fisioterapeuta, para poder gerir todo esse processo. Porque às vezes pode acontecer dele estar tão focado em um projeto dele, de chegar a ser campeão, a chegar a ter um bom rendimento dentro de uma maratona, que ele acaba fugindo de algum outro problema dele. Lucas, o Edson estava falando e você estava Só concordando. acenando com a cabeça. Gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre sua experiência com relação a isso, a esse pane que pode dar no atleta, né, algumas semanas que antecedem a prova. Normalmente a gente até consegue observar isso, né? A gente mesmo treinando, né? E entre os atletas, começa a faltar 1 mês para a prova, que é igual o Murilo comentou, que quando chega no pico de volume mesmo, a pessoa já está querendo, já não aguenta mais. A maioria dos atletas que treinaram comigo já falou que para mim a prova poderia ser amanhã, eu já não aguento mais fazer isso, porque já vem nessa carga, nesse estresse que ele comentou, que é de treinar, trabalhar, dormir, treinar, trabalhar, dormir, e é isso que você vai fazer. Porque dependendo do nível que você quer ou o tempo que você quer chegar, o objetivo, né, você vai precisar de mais, né? E aí, para treinar mais, você vai perder mais as outras coisas. Então, faltando nos últimos último mês, assim, nas últimas semanas, é quando acontece esse bug aí que as pessoas começam já ansiedade, já quer desistir. Algumas pessoas desistem mesmo, não conseguem, desistem nesse momento que é o mais importante do treinamento em si, mas é quando vai gerar maior estresse. E aí, se você não passa por esse momento do treinamento, a chance de você ir para uma prova e se prejudicar nela porque você não treinou da forma ideal, pode ocorrer, né? Mas é uma questão bem complexa esses últimos meses de treinamento aí. Quer dizer, o corpo humano ele tem limites sim, e esses limites devem ser respeitados, e muitas vezes talvez os limites que o próprio corpo, que a máquina humana permite, não sejam, por mais que tenha o preparador, tenha todo esse pool de profissionais, a máquina corpo humano não é feita para aguentar, né, acredito, Lucas, esse tipo de provas. Por mais que sim, muitos atletas cheguem até o final, você acredita que o corpo é possível, ele é feito para aguentar sempre, né? E, como o Murilo falou, ele fez isso para alcançar um objetivo uma vez na vida, mas se a pessoa decidir continuar fazendo isso ano após ano, mantendo esse ritmo de treino, algo pode sair do controle, né? O esporte em si, né? Ele, na verdade, o corpo ele é adaptável, então ele se adapta ao treinamento, a pessoa vai conseguir sim ele consegue chegar nesse limite e passar às vezes, porém, para passar desse momento, chegar nesse nível, não é todo mundo que consegue. E aí todo mundo chega a pensar, pô, mas esporte é para todos, todo mundo consegue tudo, é bonito de se falar. Mas quando você chega num certo nível, infelizmente o esporte ele não é para todos. Algumas pessoas sim vão passar desse limite e vão bem, e algumas pessoas elas vão ter que parar antes. E aquelas que não querem parar antes normalmente se machucam. Uma frase, inclusive, que o Lucas mesmo já comenta algumas vezes, é que o esporte ele não é democrático, a atividade física é democrática, sim, né? O esporte em si, você pode ver, rendimento, alto rendimento mesmo. Uma pessoa baixinha não vai jogar basquete, uma pessoa alta não vai fazer ginástica. Então, o esporte, quando você chega num certo nível, ele já não é mais democrático, não é para qualquer um. A não ser que você pode até querer chegar lá, mas você não vai chegar num limite ali, justamente porque o seu corpo não é feito para isso, né? É o que a pessoa comenta, você não tem genética para isso. Mas o amador, o nível normal, né, de treinamento, de atividade física, isso daí sim, todo mundo tem que fazer porque faz bem para a saúde. Já tem diversos estudos mostrando que a questão social, psicológica, física também melhora muito. Então,
É válido sim, só tem que tomar o cuidado do limite. O importante é justamente esse, né? É saber o limite, né, Edson? É saber o limite e saber também que o limite é diferente para as pessoas, né? Para diferentes tipos de pessoas. É que nem o Lucas ele frisou muito bem, cada um vai ter a sua genética, né? E isso daí, o preparador físico também, você ter um acompanhamento próximo de uma pessoa capacitada, essa pessoa ela também vai conseguir modular você. Que nem o Lucas falou assim, ó, não adianta você querer ser jogador de basquete se você tem 1,5 m. Bem provável que você não vai chegar lá. E saber conduzir esses anseios da pessoa também vai ser importante. Porque às vezes a pessoa pensa que vai chegar no alto rendimento e a única coisa que ela vai ter é várias lesões. E às vezes é só um fator de você poder adaptar, você chegar e ser real mesmo com a pessoa. Que às vezes ela tem um anseio muito grande que infelizmente não vai ser concluído lá no final. Agora, a gente pontuou várias vezes aqui a questão das lesões, né? As lesões, elas podem ser desde pequenas, né? De que a pessoa vai perceber lá para frente, dali 10, 15 anos, né? Na vida dela, como podem ser muito grandes, como um tombo, um acidente, mas ainda existem outras complicações que podem existir no corpo humano, né, Edson? Começa, por exemplo, quando você faz uma demanda muito grande de corrida. Hoje tem alguns estudos que falam que se você correr até 1,5 km, 2 km, você tem a prevenção da artrose. Já pessoas que correm mais do que isso daí, elas vão ter uma artrose mais precoce. Mas isso daí não quer dizer que você vai começar a correr hoje e você já vai ter artrose. Isso daí vai ser aumento da demanda. Então, se você já é geneticamente já preditivo para ter uma artrose, isso daí com 50, 60 anos, quer dizer que isso daí vai acontecer com 50, com 40 e assim por diante. Outras lesões que acontecem pode ser muscular, por um aumento da demanda muito grande. Então, por exemplo, você vai fazer musculação. Você está preparado só para levantar 30 quilos. E aí tem um amigo seu do lado que levanta 60. Você quer levantar também 60, você vai acabar se machucando. Porque é do processo de competição que isso daí tem. E fora que atividades muito grandes que você vai ter outros problemas de sobrecarga renal por conta de toda a alteração de cálcio, que você, na verdade, toda atividade física você tem um estresse. E todo estresse gera um processo inflamatório, que são quebras de fibras musculares. E isso daí cai dentro da corrente sanguínea, que vai ter uma alteração lá no seu metabolismo renal. Então, tudo isso daí tem que ser muito bem orientado e explicado muitas vezes para o atleta, porque às vezes ele quer chegar, mas ainda é que nem o Lucas falou, calma, o momento não é esse para você chegar lá. Falando sobre expectativa de vida dos atletas de alto rendimento, né? Algumas pessoas conseguem perceber, né? Pessoas que correm muitas maratonas, por exemplo, aparentam ser mais velhas, né? Tem a pele um pouco diferente, o tônus da pele é diferente. Então, assim, por que isso acontece? Isso daí pode ser por conta do sol que a pessoa vai ter, porque ela tem um aumento muito de exposição ao sol diariamente, e também por conta do volume de treinamento que ele tem e até mesmo por conta da dieta que ele tem. Um atleta de maratona de corrida, por exemplo, ele não pode ser muito fortinho. Então ele tem que ter uma dieta um pouco mais regrada para ele ser um pouco mais fininho. Senão ele não vai conseguir alcançar. Você pode ver isso daí dentro das maratonas que passam na televisão, por exemplo, a Maratona São Silvestre. Geralmente quem chega ao ponto são as pessoas que são muito magrinhas. Então elas praticamente não têm gordura muscular na musculatura. Então ela tende a ter um volume melhor. Então, isso daí vai depender da modalidade que você quer. E outras, por exemplo, se você vai ser um fisiculturista, você vai ter que ter muita massa muscular. Então, isso daí vai depender de onde você está e onde você vai chegar. Lucas, maratonistas, é verdade? É correto a gente dizer que maratonistas ou atletas de alto rendimento têm uma predisposição maior para doenças cardiovasculares? Na verdade, tem que conseguir conciliar bastante, né? A pessoa ela vai treinar, né? Ela vai treinar, então ela pode sim ter um problema. Só que ela tem que avaliar, né? Eu digo isso porque onde eu trabalhei já teve um caso de no meio da prova a pessoa ter uma parada, né? Então, por quê? Não fez as avaliações corretas, não fez tudo aquele procedimento, aquele check-up antes de começar a treinar corretamente, fez apenas um examezinho simples, foi liberado e teve uma parada no meio da prova. Eu trabalhei mesmo como suporte, como socorrista em provas de corrida de rua e sempre aparece um caso ou não de parada no meio de uma prova por conta disso.
Não é que o esporte, a prova, a maratona vai fazer mal. Às vezes a pessoa ela já tem isso, né? Como ele comentou, a pessoa tem que ser magra, tem que ter ali uma qualidade de vida para o corpo poder gerar esse estresse. Se você já se alimenta mal, seu corpo, você já sofre um estresse por conta da alimentação, por conta de sobrepeso, estresse no trabalho, e aí você coloca mais um estresse que é o treinamento, isso às vezes pode prejudicar e às vezes acaba tendo fatalidade, como você vê em provas, jogos, aí as pessoas às vezes vêm a falecer por conta de não ter feito esse check-up ou então ter esse background bem fortalecido. Perfeito, muito obrigada, Lucas. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta do Em Discussão a gente volta com mais debates sobre limites do corpo humano. Não saia daí. Olá, nós voltamos com o programa Em Discussão e hoje recebo o Edson Santiago, fisioterapeuta, Lucas Salha, preparador físico e Murilo Borelli, Ironman e administrador de empresas. E o debate de hoje é sobre os limites do corpo humano. Edson, nós estávamos falando no bloco anterior, o Lucas estava comentando justamente sobre acidentes, né, que podem acontecer, fatalidades, doenças cardiovasculares, infartos, AVCs e etc. Por que isso acontece? Ele pontuou um pouquinho antes, mas, quer dizer, é muito importante que as pessoas saibam também que a prática esportiva é fundamental que as pessoas tenham um acompanhamento, tenham uma dieta, frequentem um médico, né, de forma assídua. Justamente agora, por exemplo, está muito na moda essa questão das corridas, né? Corridas de 5, 10, 15, e de repente a pessoa não tem um preparo, ou de repente não sabe, né, Lucas, que tem alguma doença já existente e de repente chega na prova e acaba tendo um infarto, alguma coisa. Queria que você falasse pra gente um pouco sobre isso. No Brasil a gente não tem a obrigação de fazer aquela avaliação pré-atividade, né? Geralmente você vai em academia, a pessoa vai lá te dá um questionáriozinho, você vai lá e faz. Já em outros países a gente vê que isso daí já é uma prática muito mais vista mais de próximo, né? Então você tem que ir fazer um check-up cardiológico, fazer toda uma avaliação para assim você começar a fazer uma atividade física. Você fazendo isso, você diminui algumas particularidades, por exemplo, que nem ele citou, de você ter uma parada cardiovascular durante a corrida, entre outros fatores também, uma lesão muscular tendínea, outras coisas que pode te levar a uma lesão. Então, fazer um check-up antes sempre é o recomendável, você começar. Mas eu volto a frisar, se você tiver um bom acompanhamento, isso daí vai ser minimizado. Por exemplo, eu já participei como na equipe médica de 2 corridas internacionais de São Paulo. E nas 2 a gente via que a maioria das pessoas que davam entrada no departamento médico eram pessoas que não tinham preparo para fazer aquela atividade física naquela demanda. Então eram pessoas que começavam a ter falta da sudorese, né? Então a pessoa não transpirava durante a atividade e aquilo dali ela entrava dentro de um programa que ela diminuía muito a pressão e ela ia para o departamento médico. E outras, desde pessoas correndo descalça no asfalto quente. Então, depois ela chegava dentro do departamento médico com a sola do pé totalmente machucada. Então, são alguns fatores assim que a gente tem que ver que não é falta, às vezes, de orientação, mas é falta da pessoa conhecer o seu próprio limite mesmo. Peraí, se eu estou sentindo algo que não é normal, que eu já estava treinando, e será que isso daqui é além do meu limite? Às vezes a pessoa tem que ter esse próprio feeling dele. Murilo, quando você começou as suas provas, você seguia esse rito? Você ia ao médico, você fazia exames? Quando começou, né, a correr ou a fazer academia, você foi regradinho? Então, quando eu comecei eu fazia exames, check-up normal que eu costumo fazer anualmente, né, mas nada específico para o esporte que eu estava praticando. Então, realmente, eu comecei sem fazer esse acompanhamento mais próximo, né. Depois, com o passar do tempo, quando eu vi que eu fui dando outros horizontes aí para o esporte, enfim, colocando
levando mais a sério um pouco a questão do esporte, aí eu comecei a procurar médicos mais específicos, fazer exames mais específicos, com uma periodicidade menor, para evitar esse tipo de situação, né? Em provas ou até em treinos, né? Lucas, também tem muitas pessoas que hoje fazem parte de assessorias esportivas que também não exigem esse tipo de controle, né, médico. E você já chegou a ver muitos problemas decorrentes disso, dessa falta dessa exigência? Foi até um debate que teve, acho que no Congresso de Cardiologia de 2012, que eu participei, que foi quando eles estavam comentando sobre essa parte da regulamentação aí, de tirar, de não tirar, como ele comentou, não é obrigatório. Porém, todo treinador, por mais que não seja obrigatório, a academia, às vezes, coloca como regra da empresa. Na minha empresa, para você trabalhar, para você treinar comigo, você vai precisar fazer o exame. Ou então indica. Hoje em dia, os preparadores físicos, fisioterapeutas, todo mundo da área de saúde sabe a importância de você saber como está seu corpo antes de começar a preparar. Então, divulgam isso toda hora, todo momento você tem essa informação sendo divulgada para justamente tentar atender cada vez mais pessoas, né? Então, quanto mais pessoas a gente tiver sabendo como o corpo está, quando começarem, como foi o caso do Murilo, ela já sabe já que ela tem que fazer isso antes. Não entrar na assessoria para quando começar a treinar com o treinador, e ele vai lá solicitar e você vai fazer o exame. E a maioria das pessoas hoje em dia começa a correr sem treinadores, né? Corrida é calçar um tênis e correr. Não precisa muita coisa para iniciar. Quando você começa assim, ter um objetivo, aí sim você vai buscar alguém com um preparador físico, alguma coisa assim. Então, tudo depende disso, né? Acho que o pessoal da saúde, a gente está querendo cada vez mais divulgar essa informação para as pessoas terem esse acompanhamento multidisciplinar e realizar esse check-up antes para saber como está antes de qualquer coisa. Edson, existe um limite? A gente pode dizer que existe um limite, então, para práticas esportivas? Existe o limite da própria pessoa, né? Que ela vai se autoconhecer. Então, quando aquilo que a gente já tinha falado um pouquinho antes, que a pessoa ela já vai saber, quando ela começar a fazer a caminhada, ela começa a correr, e aí ela já vai saber o limite dela. Mas as pessoas têm que se conscientizar de um fator, que você não precisa correr para se preparar, você tem que estar se preparado para você poder correr. São duas coisas completamente diferentes. Então, que nem o Lucas frisou, se você fazer um check-up, você saber que o seu limite é aquele, você vai saber até onde você vai chegar. Por exemplo, você tem hoje testes que falam até quantos batimentos cardíacos você pode ter durante uma corrida. Então, se você souber que aquilo, vamos supor, posso chegar até 160 batimentos por cardíacos, hoje no Garmin mesmo você consegue ver quantos batimentos você tem. Então, se você já está chegando a 160, você já está sabendo ali que você já está no seu limite. Então, você ter um acompanhamento, isso daí é fenomenal. Agora, Murilo, você já chegou, por exemplo, a ter problemas no trabalho ou na vida pessoal por conta dessa prática excessiva de esporte? Não cheguei a ter esse tipo de problema. Talvez porque também estou há poucos anos, né, fazendo esse tipo de prova mais longa e tal, e eu estou conseguindo conciliar bem. Então, não é uma coisa que, para mim, chegou a afetar, né? Mas eu, no meio que a gente treina, tal, muitos amigos aí, muitas pessoas conhecidas, a gente conversa e realmente tem pessoas que tiveram já problemas mais sérios no trabalho, até em relacionamento, que realmente o esporte acabou comprometendo. Lucas, você já teve que chegar para algum aluno e falar, olha, tá na hora de você parar ou você retroagir? Já, bastante. Acho que o que eu mais faço é isso hoje em dia. Justamente por conta disso. Às vezes tem aquele objetivo, aquela meta, vamos fazer isso daqui a um ano. Legal. São metas a longo prazo, porém tudo pode acontecer nesse período de 1 ano, 2 anos, né? Como o Murilo mesmo comentou, foram 8 meses de preparação, isso porque ele já estava treinando antes, né? Ele já veio treinado e colocou esse objetivo. Então, tudo pode acontecer. E às vezes tem aquele objetivo, a pessoa teve investimento, né? Porque essas provas não são baratas, são provas caras, e a pessoa às vezes não quer, não vou desistir porque eu já paguei a inscrição. E às vezes eu comento, não, deixa, a prova tem todo ano, todo mês, corrida de rua tem toda semana. Não tem problema de você perder uma prova agora. É seu corpo é para sempre. Então, e é um só que você tem, como o Edson mesmo comentou. A pessoa às vezes quer
não, gastei dinheiro, não quero perder esse dinheiro, é um objetivo, eu tenho esse foco, é um sonho, só que porque fez da forma errada, mais para frente pode pagar. Edson, para quem deseja começar, né, a praticar atividades físicas, sair do sedentarismo, o que você indicaria? Hoje eu indico primeiramente você procurar uma equipe, né, que pode estar te dando toda essa assessoria. Hoje você tem uma grande gama aí de assessorias que pode dar todas essas informações para você. Você ter o profissional capacitado ao seu lado, isso daí vai fazer totalmente a diferença, né? E se você já está fazendo a atividade física, se você já está correndo, se já quer progredir além do que você já tem hoje, eu acredito que você ter umas pessoas capacitadas ao seu lado, ele vai fazer totalmente a diferença para onde você quer chegar. Desde o preparador físico, ao nutricionista, ao psicólogo. E se você não tiver, talvez, essa possibilidade de ter toda essa equipe multidisciplinar, se você ter um preparador físico muito bem orientado, muito bem capacitado, ele vai saber te direcionar da forma mais correta possível. Lucas, você também que faz ou já fez parte de algumas assessorias esportivas, dando justamente treinamento, o que a gente pode dizer dessa adesão das pessoas ao esporte hoje? Você sente que é mais um impulso por curtos espaços de tempo ou não? Você sente que realmente a população tem se conscientizado dessa necessidade realmente da prática de atividades físicas? Na verdade é controverso. A gente que está no meio, né, quem treina, todo mundo que está no meio esportivo, você fala, cada vez as pessoas estão mais ativas, né? Porém, é um dado mundial que as pessoas estão cada vez mais sedentárias. Então, apesar de a gente ter essa busca, as administrações, os poderes públicos estão tentando também, às vezes, fazer isso, empresas estão tentando fazer isso, porque é um gasto a menos, né? No futuro, pessoas que são saudáveis hoje tendem a gastar menos quando forem mais idosas. As pessoas elas estão tentando, algumas entram, começam a praticar esporte, mas ainda não sabem ainda o que querem, entram, fazem um pouquinho, aí já sente uma dificuldade no trabalho, para de treinar e aí volta, estaca zero. Então, o que está faltando mesmo na verdade, muitos vão pela questão social, né? Então, aí vai e volta, mas pelo menos estão fazendo alguma coisa sazonalmente, mas estão fazendo alguma coisa. Mas o grande problema, mas hoje em dia mesmo as pessoas estão cada vez mais sedentárias, infelizmente. E esse esporte sazonal, como você mesmo pontuou, esse vai e volta, gostaria que o Lucas como preparador e o Edson como fisioterapeuta comentassem se isso também vale, né? Faz parte do jogo ou não, se isso mais atrapalha do que ajuda. O problema é que você treina, melhora, e aí quando você para de treinar, você volta para a estaca zero. E aí é o que eu comento, pessoal, é mais difícil você reiniciar do que iniciar. Porque você tem uma noção de como você estava antes, você sabia o quanto você corria, o quanto você nadava, o quanto você pedalava. E aí você volta, você fala, mas eu estou tão fraco, eu preciso... E aí você passa desse limite. E quando a pessoa está começando, não, ela tem medo, então ela vai aos poucos. Então esse eu acho que eu vejo o grande problema dessa... Principalmente agora no frio, né? Muitas pessoas treinam no calor, chega no frio, as academias ficam vazias e depois chega no verão e de novo o pessoal começa a treinar novamente. Em relação à minha parte, eu vejo que as pessoas às vezes têm um tipo de lesão e acham que você procurando um tratamento você tem que parar totalmente de fazer a sua atividade física. E nem sempre isso daí é verdade. Hoje tem estudos que já nos dão bastante suporte que fala que é você reduzindo às vezes em 20% a 50% o volume desse paciente, você consegue fazer a reabilitação dele sem deixar ele parar de fazer a atividade física dele. Justamente para ele não perder performance, para ele não se desmotivar, para ele fazer as outras atividades que ele já estava dentro da rotina dele, né? Uma outra coisa também que eu gostaria de frisar é que às vezes a pessoa tem uma diabetes, é um pouco hipertenso, tem outras comorbidades, acha que nunca vai poder fazer uma atividade física porque vai piorar. E, na verdade, tem muitos estudos hoje que mostram ao contrário, que a atividade física vai melhorar a sua diabetes, vai melhorar a sua pressão, vai melhorar a autoestima, você socialmente. Vários outros fatores também estão relacionados. Então, você fazer o atleta parar de treinar por conta de uma lesão, que ele pode continuar, você pode acarretar muitos outros fatores para ele. Então, por isso que a gente não recomenda mais você parar de fazer atividade. É sempre a gente, o atleta ele pergunta, mas e a musculação? Eu paro? Isso eu paro?
E a nossa orientação, não, calma, a gente vai fazer isso daí junto. É a hora que a gente liga para o personal, liga para o médico e a gente, em uma equipe, a gente monta toda a estratégia para ele continuar fazendo as atividades. Murilo, hoje, depois de ter alcançado seu objetivo, de ter conseguido completar uma prova de Ironman, como você conseguiu retroagir? Você está visando coisas ainda maiores, provas ainda maiores? Como que está o seu objetivo? Na verdade, após a prova de Ironman que eu fiz em maio, né, eu não coloquei mais provas no calendário para esse ano. E isso acabou me tirando um pouco também do volume de treino que eu estava vindo fazendo e tal. Então eu dei realmente uma baixa aí no meu volume de treino, né? Então eu continuo praticando esportes, continuo nadando, pedalando, correndo, mas numa intensidade, num volume bem menor. E isso que o Lucas falou anteriormente é o que vem acontecendo comigo agora, né? Então, por exemplo, no sábado eu fui fazer uma corrida e eu vi que a minha capacidade não era a mesma de quando eu vinha treinando em volumes maiores, né? Volumes e intensidades maiores. Então, realmente agora é um momento de paciência para retomar e voltar a chegar numa condição melhor, onde eu já passei, onde eu já tive essa condição, né? Mas a gente não consegue manter isso o tempo inteiro. Então agora eu estou nessa fase mais de baixa de treinos, vamos dizer assim. Mas para o ano que vem, sim, pretendo continuar fazendo provas maratonas e quem sabe num futuro aí, a médio e longo prazo, outras provas de Ironman. Perfeito. Eu gostaria que você falasse para a gente também o que todo esse processo para que você chegasse nessa prova de Ironman, o que isso agregou para você, é claro, além da sua saúde física, né? Se isso agregou em alguns valores, né? Porque é necessário também, né, Lucas, que a pessoa, se ela não tem, ela crie muitos valores, como você mesmo disse, porque para você conseguir treinar 15 horas na semana, se você não for uma pessoa organizada, regrada, com horários e etc., você não vai conseguir atingir seu objetivo, né? Eu acho que um ponto importante, realmente, como você disse, é a organização, né? Então, eu tinha o meu planejamento do dia inteiro já no dia anterior, né? Então, isso com muita ajuda também de profissionais, né? Com questão da assessoria esportiva, que já passa todo o treinamento que você vai ter da semana ou até dos 15 dias. Então, domingo eu já olhava aquele meu calendário dos próximos dias, já começava a mentalizar como que eu ia ter que me organizar para conseguir atingir aqueles treinos, né? A questão da alimentação também, então passar por um profissional de nutricionista, então também conseguir me organizar para conseguir comer as coisas necessárias nas horas devidas. Então já sair de casa com tudo planejado e organizado, acho que esse é um ponto importante. Outro ponto fundamental que também acho que me agregou bastante nesse período de treinamento foi a questão de amizades, né? Como são treinos muito longos, né? A gente conseguiu, eu, pessoal da assessoria, até pessoal de outras assessorias também, a gente conseguiu se unir e conciliar alguns treinos juntos, né? Então, as pessoas acabam tendo os mesmos hábitos, falando das mesmas coisas, passando pelas mesmas dificuldades. Então, é um ponto que também essa parte social acaba sendo muito legal, porque você acaba tendo bastante amizades com interesses em comum, né? E acho que a questão da autoestima, da autoconfiança, principalmente, né? Era uma coisa no passado, em 2013, 2014, quando eu ouvi falar de uma prova dessa, tinha um amigo só que eu conhecia que havia feito, e eu falava, nossa, é uma loucura, mas é um negócio bacana e tal, e achei que seria muito difícil eu chegar lá, né? E quando você começa a treinar e começa a ver que você pode chegar também, acho que essa questão da autoconfiança é muito importante para você levar isso no seu dia a dia, em outras situações de desafio que você tem. E qual é a sensação de conseguir chegar lá, né? De conseguir completar uma prova desse porte? Eu gostaria de ouvir o Murilo e depois gostaria de ouvir o Lucas também, que já completou também um Ironman. Eu estava até conversando com o Edson antes, né, uns minutos antes de entrar, e realmente os últimos 5, 7 minutos ali, para você terminar a prova, aqueles quilômetros finais ali, a gente fica até meio que cego, assim, né? Vem uma coisa tão boa dentro da gente, uma sensação tão boa de realização, que é realmente um momento mágico, né? Então é uma coisa que a gente vive, que parece que tudo que foi feito antes está valendo a pena por aquele momento, né? Uma coisa muito bacana mesmo. Lucas, como foi sua experiência? Minha experiência foi... Na primeira prova eu tive alguns problemas, né? Mas
o engraçado, acho que todo mundo que passa, você treina tanto para esse momento, né? Você passa horas, dias treinando, 7 dias por semana, não tem descanso, e aí o final você termina, tem essa sensação de, nossa, dever cumprido, consegui terminar. Mas eu não sei se o Murilo chegou a ficar com isso, você fala, pô, acabou. Então, foram 8 meses, 1 ano, às vezes 5 anos de preparação, ralando ali no limite do corpo para 12 horas, 10, 15 horas, você, pô, acabou. Tudo aquilo que eu tinha feito, que é uma coisa que acontece até que o pessoal depois dessa baixada no volume e tudo, porque fica sem foco, né? Porque tudo que eu preparei minha vida durante mais de 1 ano, às vezes, acabou. E agora, o que eu tenho que fazer? Por isso, quando você termina alguma prova dessa, é sempre interessante. Não precisa, não, já vou me inscrever já para outra prova desafiadora como essa, porque eu só vou vencer desafios. Não. Vai para provas menores, curta um pouco, faça com amigos, família, e aí depois aos pouquinhos você vai voltando à sua rotina, vai entendendo novamente como que funciona todo esse processo, e aí você coloca de novo um desafio aí, desses maiores aí pela frente. Nesse momento, né, Edson, é importante justamente aí sim você parar e pensar como o Lucas colocou e ver, né, até que ponto realmente, em vez de emendar uma prova na outra, você parar e pensar realmente, ver os seus objetivos, porque é nesse momento que talvez o impulso da pessoa não parar e pensar, acabe motivando a se inscrever em outras, e aí sim causar um dano irreparável no corpo, né? Exatamente. Esse daí é a pessoa ela saber onde ela está e onde ela vai chegar é o principal. E depois que ela atingiu esse objetivo, eu acho que é exatamente o que o Lucas falou, é você dar uma relaxada, pensar, curtir um pouquinho aquele momento, fazer umas provas que podem ser até mesmo regenerativas, para você ficar um pouco mais tranquilo, para depois, lá para frente, você pensar em outra prova do mesmo volume, ou então um pouco maior, e você poder se preparar. Porque você tem que estar preparado para fazer essas atividades. Se você fazer uma seguida da outra, seu corpo provavelmente ele não vai conseguir alcançar esse objetivo. Perfeito. Edson, Lucas, Murilo, agradeço muito a presença de vocês, todos os esclarecimentos, foi um prazer bater esse papo com vocês. Obrigado. Obrigado. E se você quiser rever esse e outros programas, é só acessar a nossa página no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até breve. Vale a pena, né?